Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindos ao nosso podcast. Estamos aqui falando sobre ato infracional, garantias processuais e medidas socioeducativas. E esta é a segunda parte aqui dessa nossa análise e vamos falar sobre garantias processuais. Recomendo que vocês, se puderem escutar o episódio anterior, que esse é uma continuidade, portanto, dele. Sobre garantias processuais, diversamente do constante no título do capítulo 2, que menciona direitos individuais, mais harmônico com o texto constitucional, nessa hipótese, intitula-se no capítulo 3 as garantias processuais. Pode-se promover dois focos. Primeiro, as garantias individuais, que são direitos instituídos pelo Estado para assegurar outros, todos de natureza fundamental, com uma ampla defesa ou contraditório, que são garantias individuais para assegurar o direito à liberdade. Também temos outra possibilidade que envolve garantias processuais, que são direitos processuais criados para assegurar outros, como a identidade física do juiz, para garantir a mais equilibrada formação do convencimento do julgador. Em outros termos, há garantias processuais constitucionais e há garantia estritamente falando. As primeiras são previstas na Constituição Federal, mas se aplica ao processo penal. As segundas se encontram na legislação processual comum. E o disposto nesse artigo, na realidade, compõe-se de desdobramentos da garantia constitucional da ampla defesa, além de seguirem o quadro apresentado pela Convenção sobre os Direitos da Criança. Eis que as garantias processuais previstas no artigo 41 da Defesa da Convenção, aprovada pelo Decreto Presidencial Brasileiro 99.710/90. Primeiro, que toda criança de quem se alegue ter infringido as leis penais ou a quem se acuse ter infringido essas leis goze pelo menos as seguintes garantias. Primeiro, ser considerada inocente enquanto não for comprovada sua culpabilidade conforme a lei. Segundo, ser informada sem demora e diretamente, ou quando for o caso, por intermédio de seus pais ou representantes legais, das acusações que pesam contra ela, e dispor de assistência jurídica ou outro tipo de assistência apropriada para a preparação e apresentação de sua defesa. Terceiro, ter a causa decidida sem demora, por autoridade ou órgão judicial competente, independentemente e imparcial, em uma audiência justa conforme a lei, com assistência jurídica ou outra assistência, e a não ser que seja considerado contrário aos melhores interesses da criança, levando em consideração especialmente sua idade ou situação e a de seus pais representantes legais. 4. Não ser obrigada a testemunhar ou se declarar culpada e poder interrogar ou fazer com que se interrogasse testemunhas de acusação, bem como poder obter a participação e interrogatório de testemunhas em sua defesa em igualdade de condições. 5. Se for decidido que infringiu as leis penais, ter essa decisão de qualquer medida imposta em decorrência das mesmas estão submetidas à revisão por autoridade, órgão judicial superior, competente, independente e imparcial, de acordo com a lei. 6. Contar com assistência gratuita de um intérprete caso a criança não compreenda ou fale o idioma utilizado. 7. Ter plenamente respeitado a sua vida privada durante todas as fases do processo. Com isso, a gente segue o artigo 110, que diz que nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem um devido processo legal. Devido ao processo legal, ele está disposto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, que é aquele que diz, que ninguém será privado de sua liberdade, de seus bens, seu devido processo legal. Cuida-se, nosso entendimento, já exposto, de um princípio regente, ao lado da dignidade da pessoa humana. O devido processo legal significa, do ponto de vista material, a fiel observância
dos princípios penais: legalidade, anterioridade, taxatividade, proporcionalidade, responsabilidade pessoal, etc. E sob o prisma processual, o respeito aos princípios processuais, como a defesa, contraditório, publicidade, juiz natural, etc. Porém, sob a ótica do direito da infância e da juventude, vale destacar o seguinte: o devido processo legal, no perspectivo da criança e do adolescente, demanda dos operadores do direito um olhar arguto que não queda passivo diante das alegações das partes, mas sim de investigar o texto e o contexto da lide, o que se diz e se deixa de dizer nos autos, mas eventualmente fora deles, de poder gritar. Tal postura se deve à elevação do status da criança e do adolescente à condição de seus direitos, os quais, por um lado, são compreendidos em sua titularidade de direitos, por outro, revelam uma peculiar condição do exercício dessa titularidade, vez que são pessoas em desenvolvimento. Dessa forma, considerando que não raramente a criança e o adolescente postam-se em juízo, não a partir de suas próprias falas, mas pelas de um adulto, tal fato pode implicar, inclusive, uma violação de direito, na medida em que a fala do ser capaz não reproduz com fidedignidade os anseios das que estão sob sua tutela. E essa posição de Manuel Onofre de Souza Neto e Sacha Alves do Amaral, a tutela de urgência e a criança e adolescente em defesa de uma atuação especializada e efetiva, página 57. Na jurisprudência também segue-se na mesma linha. Destaque-se inicialmente um julgado TJ Rio Grande do Sul, que diz que não é possível estabelecer medida de internação no devido processo legal, verificando-se o caso de infração do artigo 110 do ECA e também o próprio já supracitado dispositivo constitucional. Na sequência, temos o artigo 111 do ECA, que diz assim: são asseguradas ao adolescente, dentre outras, as seguintes garantias. Inciso 1. Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional mediante citação ou meio equivalente. Inciso 2. Igualdade da relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Inciso 3. Defesa técnica por advogado. Inciso 4. Assistência judiciária gratuita e integral necessitados na forma da lei. Inciso 5. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Inciso 6. Direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Sobre a ampla defesa, seus desdobramentos, para o contexto deste estatuto, que foi editado para servir de contraponto ao anterior Código de Menores, que era inquisitivo e paternalista, sempre foi e continua sendo de crucial importância evidenciar claramente os direitos e garantias do adolescente no procedimento verificatório do ato infracional. Importante esse termo aqui, procedimento verificatório do ato infracional. Por isso, as garantias constantes nos incisos do artigo 111 constituem o aclaramento do princípio constitucional da ampla defesa, algumas das quais nem mesmo se encontram expressas no Código de Processo Penal, pois desnecessárias uma vez que estiveram sempre implícitas. Sobre o conhecimento integral da imputação, para se defender de maneira eficiente, o adolescente, apontado como autor do fato, apontado como autor de ato infracional, deve ter pleno conhecimento do conteúdo da imputação que ele é formulado pelo Ministério Público. O dispositivo menciona o formal conhecimento, buscando demonstrar que não se pode tratar de uma ciência informal, como, por exemplo, se daria na chamada do menor em juízo e oralmente o magistrado lhe narra o que se trata. Não é disso que se cuida a garantia processual, mas de uma noção precisa da alegação feita pelo polo ativo, concretizando-se pela forma escrita. O mecanismo para tanto se dá por meio da citação, que é um ato procedimental de chamamento do imputado para se defender. E a referência feita ao meio equivalente cuida de qualquer outro veículo de informe eficiente acerca da atribuição do ato infracional ao adolescente, como, por exemplo, o imputado comparece em juízo com seu defensor para tomar ciência do que é imputado, apondo sua assinatura nos autos do procedimento. É também um conteúdo do artigo 227, parágrafo 3º, inciso 4, primeira parte da Constituição Federal, que, segundo o STJ, diz, os artigos 111, inciso 1 e 184, parágrafo 1º do ECA, em reforço ao conteúdo do artigo 227, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, esclarecem a obrigatoriedade de prévia cientificação do menor e de seus pais ou responsável acerca do teor da representação ministerial,
com o objetivo de terem prévio conhecimento da acusação formulada, garantindo-se assim a observância dos postulados da ampla defesa do contraditório. E ainda continua dizendo que a simples apresentação do menor para a audiência, a qual compareceu seu responsável legal, não é bastante para entender como cumprida a exigência de prévia ciência da acusação, tanto por ele como seus pais, motivo pelo qual resta patente a configuração de nulidade pela falta de citação. Certo? Inclusive porque a citação nesse caso concreto aqui não tinha sido determinada e também não foi verificada na audiência de apresentação também. Com relação à igualdade na relação processual e o direito à prova, essa garantia tem por finalidade evitar o quadro anterior do Código de Menores brasileiro, que privilegiava ele, o paternalismo estatal e considerava o menor de 18 anos um simples espectador das medidas disciplinares a ele voltadas, sem igualdade na relação processual. Por isso, hoje, o adolescente deve ser tratado em pé de igualdade com o órgão acusatório, que lhe atribui a prática de ato infracional, como ademais prevê o artigo 227, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição Federal. A direta consequência disto é a sua ampla possibilidade de propor e produzir provas em seu benefício. A expressão, entre aspas, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas, estaria mal empregada, pois não se estimula, nem no processo penal comum, o embate ou a acareação entre o acusado e a vítima, ou entre o réu e testemunhas. O que se pretende nesse contexto é permitir ao menor assistir à produção da prova, que é o direito à audiência, o direito de audiência, e por seu defensor técnico, participar da inquirição de vítima e testemunhas, propondo contraprova por meio de testemunhas suas. Convém mencionar a súmula 342 do STJ, que diz que no procedimento para aplicação de medida socioeducativa é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente. Aliás, se o procedimento infanto-juvenil fosse encarado como um autêntico processo para fins de defesa, jamais haveria necessidade de edição da referida súmula. Afinal, nem mesmo no processo penal, a confissão pode ser considerada, entre aspas, a rainha das provas, conforme se sabe do próprio Código de Processo Penal, no seu artigo 197, que diz que o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os elementos de prova e para sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. Porém, verifica-se ainda, nos tempos atuais, uma resistência de alguns magistrados a considerar a confissão como uma das provas a valorar e não como a prova per se, permanecendo o ranço da divindade da confissão como se fosse um arrependimento interior incontestável e terminava-se por dispensar toda a prova em relação ao imputado menor, aplicando-lhe desde logo a medida socioeducativa. Era a prevalência do entendimento sob a égide do antigo Código de Menores, mas ainda existia tal posição após o advento deste estatuto, o que motivou a edição da mencionada súmula 342. Sobre a defesa técnica, a ampla defesa, para ser efetiva, desdobra-se em dois ângulos. Primeiro, a autodefesa, prevista no inciso 5 deste artigo, e segundo, na defesa técnica deste inciso. Frisa-se desse dispositivo que a defesa técnica há de ser realizada por advogado. Embora possa parecer óbvio, houve alguma época em que se aceitava qualquer pessoa para defender o menor, como também se acatava a defesa por qualquer funcionário público quando se processava administrativamente outro, somente a título de ilustração. A Constituição Federal de 88 ratifica o entendimento de que a denominada defesa técnica há de ser efetivada por advogado, ao mencionar, na hipótese da infância e juventude, o seguinte: garantia de, aí suprime, defesa técnica profissional habilitado, segundo o que dispuser a legislação tutelar específica. Artigo 227, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição Federal.
O postulado envolve o patrocínio do defensor desde o primeiro momento procedimental até o seu final. Sobre a assistência judiciária gratuita, nem seria necessário mencionar tal garantia, pois o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal é claro ao dizer que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita ao se comprovarem insuficiência de recursos. Então não deixe de ser peculiar a lembrança deste preceito no Estatuto, justamente na parte que cuida do procedimento verificatório de ato infracional. Por óbvio, e não por preconceito, mas calcado na realidade, o legislador tinha a certeza de que o maior contingente de adolescentes autores de atos infracionais viria da camada mais pobre da população, em face de inúmeros problemas sociais. Eis o porquê da preocupação expressa de assegurar assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, como também explica o artigo 141 desta lei. Também temos a questão da autodefesa. Trata-se de outro desdobramento natural da ampla defesa, consistente no direito do imputado de dar a sua versão acerca do ato infracional, direta e pessoalmente ao magistrado. Sem dúvida, pode preferir utilizar o seu direito ao silêncio, sem que se possa disso extrair qualquer consequência negativa. Porém, não se pode subtrair a possibilidade de existir autodefesa, que se constrói sem a intermediação do defensor. Outro ponto importante diz respeito à videoconferência. Era autorizada, de acordo com o artigo 185, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, em caráter excepcional para prevenir risco à segurança pública, existindo fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou possa fugir durante o deslocamento. Para viabilizar a participação do réu na audiência, visto estar em dificuldade por conta de doença ou outra causa pessoal, para impedir influência do acusado em testemunha ou vítima e para responder à gravíssima questão de ordem pública. Em tese, poder-se-ia utilizar esse processo eletrônico para ouvir o adolescente, mas em situações realmente excepcionais, como, por exemplo, para garantir a sua audiência com o juiz por estar enfermo sem a possibilidade de locomoção. Inclusive, o próprio STJ ele se posiciona neste sentido. Sobre a revogação de benefício ou regressão de medida, é direito do adolescente, em função da sua autodefesa, ser ouvido direta e pessoalmente pelo juiz antes de proferida a decisão definitiva, revogando um benefício aplicado em sentença, como a prestação de serviço à comunidade ou impondo a regressão da semi-liberdade para internação. Sobre isso, o STJ afirmou que o que a súmula 265 do STJ prescreve é que não seja determinada a regressão da medida socioeducativa antes de se dar a oportunidade ao adolescente de se justificar acerca de seus atos, o que, por outro lado, não impede a expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor daquele que não se apresenta espontaneamente, tampouco obsta a regressão da medida quando, mesmo determinado motivo do adolescente, o ato não se realiza por motivos a ele atribuíveis. Sobre o direito à presença dos pais ou responsável, é uma garantia formulada exclusivamente para o procedimento do adolescente, não encontrando similar no CPP. Mesmo quando se processa criminalmente um inimputável, a ele é designado um curador, mas não são chamados seus pais ou responsável legal. Quanto ao menor de 18 anos, nada mais justo que os seus genitores, tutor ou guardião possa acompanhar os atos procedimentais de colheita de prova e oitiva do imputado. Vale observar que tanto o adolescente como seus pais são cientificados da representação e da audiência. Caso não compareçam, deve o juiz nomear curador ao menor. Ora, os genitores ou responsável funcionam como curador primário do filho, tutelado ou pupilo. Na sua ausência, aponta-se um curador estranho, embora possa o magistrado nomear o próprio defensor, o que se faz comumente em processo penal comum. Há uma posição sustentando que os pais só devem comparecer se o menor pedir, mas é uma posição tanto quanto isolada. Entrando agora nas medidas socioeducativas em si, nós temos que entender o seu conceito, em que, em primeiro plano, vai analisar o cenário da infração penal, utilizada como referência nesta lei para compor o conceito de ato infracional. O adulto, autor de um crime ou contravenção,
plenamente capaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta e determinar-se conforme esse entendimento, sofre o juízo de censura ou de culpabilidade, devendo comprovar a sua culpa, receber a pena, cuja finalidade é multifacetada: reprimir e prevenir. Maior de 18 anos, quando enfermo ou retardado mental, na linguagem do Código, tá, gente? Considerado inimputável, autor de um injusto penal, fato típico e ilícito, não pode sofrer o juízo de censura ou culpabilidade, motivo pelo qual não comete crime e é absolvido. Entretanto, com medida curativa, pretendendo protegê-lo e também a sociedade, aplica-se a medida de segurança lastreada no juízo de periculosidade. No caso das crianças, cometendo um ato infracional, como já ventilado, merece proteção, cuidado e tato educativo, razão pela qual se aplica a medida de proteção. Finalmente, considerando-se o cometimento de ato infracional pelo adolescente, não se realiza igualmente o juízo de censura ou culpabilidade, porque ainda não se atingiram o grau de amadurecimento indispensável para compreender integralmente o caráter ilícito de sua conduta, comportando-se conforme tal entendimento. Logicamente, cuida-se de um critério cronológico, fruto de política criminal do Estado brasileiro e de padrões internacionais. Não se discute ontologicamente se há ou não, no plano real, a referida consciência do ilícito. De qualquer forma, é preciso tomar uma atitude quando o ato infracional é concretizado. Surge, após o devido processo legal, a aplicação da medida socioeducativa, cuja finalidade principal é educar ou reeducar, não deixando de proteger a formação moral e intelectual do jovem. Carrega tal medida um toque punitivo, pois termina restringindo algum direito do adolescente, inclusive a própria liberdade. Como João Batista Costa Saraiva afirma no seu Compêndio de Direito Penal Juvenil, ele fala: como traço fundante da sanção jurídica, tem-se a ameaça de um castigo, e ninguém pode ignorar que o recolhimento compulsório à unidade de internamento, por melhor proposta educacional que encerre, tem caráter punitivo. Demais, o traço que distingue a sanção jurídica de outras técnicas de controle social é exatamente o caráter de uma reprovação institucionalizada pelo Estado. Além disso, sobre a aplicação da medida socioeducativa, afirma Eduardo Cortez de Freitas Gouveia que tal raciocínio, dentro da esfera da infância e juventude, diverge muito da lógica e rege o direito penal. O moderno direito penal, ao deter-se sobre a prática do fato típico, antijurídico e culpável, enfatiza a conduta praticada e as circunstâncias da qual foi realizada. Apesar de assimilar alguns elementos ligados à personalidade do agente, mesmo no momento de determinar a pena ou a sua execução, tais elementos só fazem sentido para o processo penal enquanto estão articulados com a conduta criminosa. Já o direito da infância e juventude, ao regular a apuração do ato infracional, focaliza, de uma forma privilegiada, as condições psicossociais do adolescente. Desta forma, não existe o modelo para tal conduta, tal sanção, como previsto na esfera da responsabilidade penal. A descrição de condutas serve, como se pode observar no artigo 122, apenas para limitar a possibilidade de aplicação da privação de liberdade e não para determiná-la. Uma prova disso é a indicativa das regras de Beijing para a admissão da justiça, da infância e juventude, quando dispõe sobre a pluralidade de medidas aplicáveis ao adolescente infrator, observando assim uma flexibilidade a fim de reduzir a possibilidade de institucionalização. Também isso segue na mesma linha na jurisprudência pátria. No artigo 112, nós temos aqui exposições gerais e traz o rol das medidas, que diz assim o artigo: verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Inciso 1, advertência. 2, obrigação de reparar o dano. 3, prestação de serviço à comunidade. 4, liberdade assistida. 5, inserção em regime de semi-liberdade. 6, internação em estabelecimento educacional. 7, qualquer uma das previstas no artigo 101, incisos 1 a 6. Parágrafo 1º. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. Parágrafo 2º. Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado.
Parágrafo 3º. Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado em local adequado às suas condições. Então, com isso, o elenco de princípios constitucionais voltados ao adolescente infrator. Temos o artigo 227, parágrafo 3º, inciso 5, que preceitua a obediência aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento quando dá aplicação de qualquer medida privativa de liberdade. É o dever do poder público implementar todas as bases para o cumprimento de cada uma das medidas enumeradas neste artigo, cabendo ação civil pública para garantir sua concretização, inclusive com precedente no TJ de Alagoas. Também temos o princípio da insignificância. Então, cuida-se de uma decorrência do princípio da intervenção mínima, advindo do direito penal, valendo dizer que uma conduta, embora possa formalmente ser típica, não tem um condão de macular realmente o bem jurídico tutelado, motivo pelo qual ela deve ser considerada materialmente atípica. O chamado delito de bagatela é aquele cuja concretização não chega a ser suficiente para lesar o bem jurídico protegido pela norma penal. Se é aplicável ao maior de 18 anos, parece-nos deva ser igualmente aplicado ao menor. Atos infracionais significantes não merecem a atenção da Justiça da Infância e Juventude, nem para uma mera advertência. Todos podem cometer pequenos deslizes, adultos, jovens ou crianças. E esses erros precisam ficar de fora do âmbito corretivo do direito. Na jurisprudência, entendendo que, em tese, pode-se cuidar da insignificância, mas no caso concreto não se aplica, temos alguns precedentes de tribunais diversos com relação a isso, que admite teoricamente, mas na prática, às vezes, o caso não se verifica dessa maneira. Sobre a advertência, ela é a mais branda das medidas socioeducativas, devendo ser reservada para os atos infracionais considerados leves, envolvendo a lesão a bens jurídicos de menor relevância, além de ser destinada aos adolescentes de primeira vez. O significado de advertência é variável, alcançando desde um conselho até uma repreensão, passando pelo alerta ou aviso. Preferimos acreditar no conteúdo do conselho, que possui igualmente o alerta acerca dos futuros passos a serem dados pelo adolescente. Também prefere-se, ao contrário, a chamada pena de advertência, esse conceito, aplicado ao adulto, como se prevê no artigo 28 da Lei de Drogas, pois é ineficiente e contraproducente. A pessoa totalmente capaz não deve ser aconselhada por um juiz, pois também cabe aos familiares ou a um psicólogo. Também não devem ser repreendidas como se crianças fossem, visto humilhar e não resolver. Mas para adolescentes, sem dúvida, a advertência é uma medida válida, como se sustenta se o Estado deve tratar os infratores como os pais cuidam dos filhos que cometem os erros. Advertir é o primeiro passo antes de tomar medidas mais enérgicas. Quem está em formação da personalidade precisa de conselhos e alertas, apontando o certo ou errado em atividade contínua. É fundamental que o juiz designe uma audiência após o trânsito em julgado da decisão, especialmente para advertir o adolescente fazendo o pessoal indiretamente. Não deve delegar essa relevante função a terceiros, como funcionários da vara, equipe técnica do juizado, promotor, etc. O menor precisa ouvir o aconselhamento do magistrado, ou seja, da autoridade que julgou o que ele fez. O modo de empreender a advertência é da livre escolha do juiz, podendo explicar ao adolescente as razões que o levaram até aquele momento e as consequências que poderão advir se insistir no cometimento de atos infracionais. Cabe perguntar ao menor se ele compreendeu a importância do procedimento e da sua própria advertência como uma primeira medida socioeducativa. Não é viável, em hipótese alguma, humilhar o advertido, ofendê-lo de algum modo, utilizar termos pejorativos ou jocosos, pois essa não é a medida prevista. Aconselhar é diferente de agredir moralmente. Caso o magistrado desvie-se da correta linha da advertência, é preciso que o advogado adolescente exija que conste em ata da audiência tudo o que foi falado pelo juiz ao menor. Na sequência, cabe até mesmo habeas corpus para anular aquela audiência, determinando-se que outra seja realizada nos estritos termos da lei. Nada impede ainda a representação em face do juiz junto à Corregedoria Geral de Justiça. Mário Volpi, no seu trabalho sobre o adolescente e o ato infracional, diz que
A advertência constitui uma medida admoestatória, informativa, formativa e imediata, sendo executada pelo juiz da infância e juventude. A coerção manifesta-se no seu caráter intimidatório, devendo envolver os responsáveis no procedimento ritualístico. Também se fala que, através de Naves e Gazzoni, que fazer com que o adolescente perceba quais são as consequências de sua ação para a sociedade, para a família e para a sua própria vida. O objetivo central da advertência nem sempre é tarefa fácil, mas que pode ser realizada se a medida é tomada com cautela e conhecimento, baseada na compreensão como forma de acolher e educar. A advertência tem caráter educativo e corretivo. Trata-se de uma medida que deve despertar no infrator uma autocrítica e, para que essa finalidade se cumpra, pode ser acompanhada de outra medida socioeducativa. Para ser capaz de mudar sua atitude conforme o que é moralmente aceito pela sociedade, o adolescente precisa contar com o reforço de sua autoestima. E é isso o que quer a lei: a possibilidade de que o adolescente tenha visões positivas acerca da vida social e coletiva. Com relação à obrigação de reparar o dano, para o direito penal, lidando com adultos, a obrigação de reparar o dano é causado pelo crime cometido é efeito obrigatório, automático e genérico de qualquer sentença condenatória, conforme o artigo 91, inciso 1 do Código Penal. Eventualmente, pode funcionar como pena restritiva de direitos em substituição a privativo de liberdade, auferindo denominação de prestação pecuniária, artigo 45, parágrafo 2º do Código Penal. No âmbito criminal, não nos convence seja a obrigação de reparar o dano com uma pena autônoma, pois, em verdade, é uma decorrência natural da condenação, independentemente da pena aplicada. Porém, no cenário infanto-juvenil, é perfeitamente viável. O amadurecimento do jovem decorre ao longo dos anos, sempre dependendo das suas condições reais de vida, de quem o cerca e o controla, mas, acima de tudo, de quem o aconselha e impõe limites. Um dos mais nítidos limites que qualquer ser humano deve aprender é que seu direito termina quando começa o do outro. Por isso, provocando lesão a bem jurídico alheio, mais eficiente que a advertência é a obrigação de reparar o dano, para que tenha perfeita noção do que significa trabalhar e esforçar-se para sanar seu próprio erro. Mas é fundamental que a obrigação de reparar o dano seja cumprida pelo adolescente diretamente e não pelos seus pais ou responsável. Seria muito fácil para o menor, ao lesar o terceiro, que os seus genitores arcassem com o prejuízo, pois a lição ficaria nenhuma nesse caso. Aliás, nem precisaria haver procedimento na vara de infância e juventude, bastando o processo de indenização na vara civil, em tese, né? Por outro lado, deve a medida ser reservada aos atos infracionais que gerem prejuízos patrimoniais ou que tenham efeitos patrimoniais, pois seria ilógico e insensato aplicá-la a um caso de violência sexual, por exemplo. Enfim, durante a execução é preciso verificar quem exatamente ficará encarregado de reparar o dano, não aceitando o juízo e pagamento feito por terceira pessoa. Nesse sentido, Antônio César Lima da Fonseca lembra que, embora a lei imponha tal responsabilidade ao adolescente, sabe-se que, em raras ocasiões, tem ele condições financeiras para arcar com as despesas do ressarcimento. No caso da falta de condições econômicas, o adolescente, o juiz deve impor outra medida de forma que assinta a responsabilidade pelo evento e a parte lesada para buscar ressarcimento na esfera civil. No mesmo sentido, também se colaciona novamente a opinião de Naves e Gazzoni, que fala aqui de se observar, contudo, a necessidade de que tal ressarcimento minorando, assim o dano outrora causado, venha a partir do próprio adolescente, autor do ato infracional, em que pesa sua tenra faixa etária, época, no geral, de exíguos recursos. Essa aqui, na verdade, é uma opinião do Ivan de Carvalho Junqueira. E aí, na verdade, agora sim, falando de Naves e Gazzoni, por seu caráter educativo, a medida deve vir acompanhada de explicações sobre as razões pelas quais aquela conduta reparatória é exigida. E não basta que o dano seja reparado. É preciso que a reparação seja praticada de forma consciente pelo adolescente, que deve entender e aceitar a pertinência da medida como ação executada para o bem daquele que sofreu o dano causado, tanto quanto para o seu próprio bem. No tocante à prestação de serviços à comunidade, no campo penal,
nós cuidamos da denominada pena restritiva de direitos, considerada alternativa ao regime carcerário, como medida de política criminal, evitando-se os males da segregação. Na infância e juventude, isso não foge à regra, pois se evita o prejuízo da internação, transmitindo ao adolescente a noção ética do trabalho honesto, moralmente prestado em benefício de quem necessita. Consiste na realização de tarefas gratuitas, de interesse geral, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais, como o artigo 117 do ECA. Seja para adultos ou adolescentes, a prestação de serviço à comunidade é uma reparação ético-social ao mal praticado em decorrência do crime ou do ato infracional. Estimula a reeducação pelos bons princípios do auxílio comunitário, fazendo o adolescente sentir um pouco a miséria ou a dor alheia em diferentes níveis, pois atuará junto a enfermos físicos, como hospitais, pessoas em aprendizado, escolas, asilos ou casas de repouso, idosos, abrigos de crianças, desamparo ou abandono, dentre outros estabelecimentos congêneres. Por vezes, torna-se até mesmo gratificante cumprir essa modalidade de medida socioeducativa, abrindo-se o horizonte do rapaz ou moça para adotar um rumo profissional, escolhendo um curso superior ou um trabalho ligado à área em que atuou na prestação de serviços. Há quem sustente a necessidade e concordância do adolescente quanto à prestação de serviços, sob pena de ser considerada como trabalhos forçados. Assim não pensamos, salvo o melhor juízo, pois se trata de uma medida socioeducativa, ou seja, que tem caráter penalizador em face de um comportamento indevido praticado pelo adolescente. Afinal, se comprovada a sua responsabilidade e sendo a prestação de serviço comunitário a medida mais adequada, esta pode e deve ser aplicada. Não vemos sentido para o caso de autoridade entender que a medida de prestação de serviços comunitários é adequada para o ato praticado, mas tendo o juiz de consultar o infrator acerca do cabimento e de sua aceitação. Posição é de Antônio César Lima da Fonseca, diz a criança e adolescente. Sob a liberdade assistida, cuida-se da medida de acompanhamento de adolescente em moldes similares ao sursis, que é a suspensão com da pena, imposto ao criminoso maior de 18 anos. Designa-se uma pessoa capacitada para acompanhar o caso, devendo este orientador promover socialmente o adolescente e a sua família, dando-lhe orientação ou colocando-os em programas de auxílio e assistência social, supervisionar o aproveitamento geral do adolescente na escola, diligenciar pela sua profissionalização, relatar tudo ao juízo, artigo 118 e 119. Então, cuida-se do cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, sem a restrição direta da liberdade. Um dos pontos positivos da liberdade assistida é o acompanhamento personalizado a partir do conhecimento da realidade do adolescente. O grau de abstração da medida é regulado na sua aplicação pelas próprias pessoas que acompanham o caso. O juízo garante informações quanto ao andamento da inserção comunitária, frequência e desempenho escolar, relação familiar e outros aspectos sociais do cotidiano do adolescente, enquanto este tem a garantia de que a medida não é afastada da realidade que o cerca. Afirma Maurício Neves de Jesus que das medidas em meio aberto, a liberdade assistida é a mais prejudicada pela falta de estrutura. Levantamento feito em São Paulo no ano 2000 apontou a relação de um orientador para cada 100 jovens cumprindo a medida, quando a média ideal seria a de um profissional para 30 adolescentes. Além da quantidade de orientadores, eles devem ser capacitados para a tarefa, sob pena de reeditar a liberdade vigiada, com um corpo de apoio interdisciplinar, já mencionado, e a realização de cursos de atualização profissional que impeçam a visão da liberdade assistida como uma atividade meramente burocrática. Mário Volpe ainda fala que os programas de liberdade assistida devem ser estruturados no nível municipal, preferencialmente localizados nas comunidades de origem do adolescente. Devem ainda ser gerenciados e desenvolvidos pelo órgão executor no nível municipal em parceria com o judiciário, que supervisiona e acompanha as sanções do programa. Ainda vale colacionar a opinião de Gazzoni, quando diz que a liberdade assistida deve ser aplicada na sua melhor forma, considerando que
Primeiro, o adolescente é sujeito de direitos, não objeto, desculpa, pelo amor de Deus. Segundo, o ato infracional é um aspecto da vida do adolescente que precisa ser compreendido em sua multideterminação. Terceiro, o enfoque do trabalho é transdisciplinar. Quarto, deve ter como base a lógica do desafio e não a lógica do fracasso. 5. Passado, presente e futuro adolescente compõem uma biografia única. Sexto, a trajetória pessoal de cada adolescente está inscrita em um contexto social em que direitos e deveres de cidadania devem ser afirmados e no qual ele possa realizar suas contribuições. E além disso, finalmente, o conhecimento da realidade objetiva da vida do adolescente constitui elemento fundamental para a compreensão de sua personalidade, suas ações, características, etc. Sobre a semi-liberdade, essa é uma das duas medidas socioeducativas restritivas da liberdade do adolescente, obrigando-a a se recolher no período noturno em unidade de atendimento específica, enquanto estuda e ou trabalha durante o dia. Equivale, no campo do direito penal, ao regime aberto, no qual o sentenciado se recolhe na casa do albergado à noite, podendo sair durante o dia para trabalhar e ou estudar. Os programas de semi-liberdade devem obrigatoriamente manter uma ampla relação com serviços e programas sociais e ou formativos no âmbito externo à unidade da moradia. E o regime de semi-liberdade é marcado pela excepcionalidade e deve ser adotado quando o controle do adolescente não possa ser convenientemente exercido pela sua família. Também se deve verificar que o STJ já afirmou, no caso como enfatizado, o recorrente apresenta histórico infracional, inclusive com a aplicação de medida socioeducativa mais branda, a qual não foi suficiente para afastá-lo do meio criminoso, e, ademais, a aplicação da medida de semi-liberdade fundamentou-se no fato de o adolescente estar ameaçando de morte a sua mãe e demais familiares. Nesse contexto, afigura-se absolutamente adequado o cumprimento da medida em cidade diversa da que residia. Além disso, a medida socioeducativa de semi-liberdade pode ser determinada desde isso pelo magistrado, além de não possuir requisitos taxativos de aplicação, que deve levar em conta a capacidade do adolescente para cumpri-la, as peculiaridades do caso e a gravidade do ato infracional. No caso, apesar de o ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo não revestir-se de gravidade concreta, fixou-se a medida socioeducativa de semi-liberdade e aí prossegue aqui o julgado. Indo agora para a internação, ela é a mais severa medida socioeducativa, pois restritiva da liberdade, devendo ser aplicada somente aos atos infracionais efetivamente graves, conforme o artigo 122 da lei. Tratando-se de medida extrema, rege-se sobre os princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. É comum debater-se a essência dessa medida, especialmente para se verificar eventual caráter punitivo, pois cerceia a liberdade. Parece-nos que a internação é uma medida socioeducativa com perfil educativo, que em primeiro plano, acompanhado da meta protetiva, e em plano secundário, com natural toque punitivo, do qual não se pode arredar. Mas o referido toque punitivo não constitui a essência da medida, e sim a sua consequência, da qual não se pode fugir, tendo em vista a real restrição à liberdade, jamais aprazível por quem a sofre. Não se pode perder de vista, no entanto, que o processo educacional, conduzido pelos pais em relação aos filhos, também contém sanções como parte integrante da atividade corretiva de erros, visando ao aprendizado. Mesmo atuando com amor e carinho, os genitores precisam controlar seus filhos, crianças e adolescentes, para que entendam o que são limites, respeitem o próximo e saibam se comportar com dignidade em seu núcleo social e comunitário. O denominado castigo, vulgarmente falando, do poder familiar, é admissível, desde que não ultrapasse o bom senso, o equilíbrio e a moderação. Quando os pais determinam que o seu filho fique recolhido em seu quarto durante o fim de semana, estão cerceando sua liberdade, mas o propósito é educacional, conter de maneira indeslocável o lado sancionatório, embora não se torne o principal foco. A punição em si mesma, é a atividade comum das relações sociais de qualquer nível, em qualquer lugar, que não paga o tributo devido ao Estado, o incorreto, sanado com a multa, etc, etc, etc. E é válido salientar que, de acordo com a doutrina, segundo o Estatuto, a internação é medida privativa de liberdade e está sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, do artigo 121. A regra brasileira atende a recomendações
da normativa internacional no que se refere à privação de liberdade de adolescentes. 3 instrumentos abordaram o tema: a Convenção Internacional, as regras de Beijing e as regras mínimas das Nações Unidas para a proteção dos jovens privados de liberdade, e todos recomendam a internação como medida de última instância, de caráter excepcional e de mínima duração possível, segundo Maurício Neves Jesus, na sua obra sobre o tema. Destacando o caráter punitivo da internação, Ivan de Carvalho Junqueira acentua que toda prisão, ou ela correlata, como instituição total, é notório, não se coaduna com a natureza humana, em que, pese, não se tem encontrado outro mecanismo a responsabilização do indivíduo por conta do cometimento de atos graves, apenas como deveria. Nesse diapasão, sejam homens ou mulheres, adultos ou adolescentes, a essência não foram feitos nem se habituaram à apartação, tratando-se de um aspecto, a bem dizer, transcendental. E Mário Volpe fala que, embora o Estatuto tenha enfatizado os aspectos pedagógicos e não os punitivos ou repressivos, a medida de internação guarda em si conotações coercitivas e educativas. Também se destaca que o Estado deve ter um dever de implementar tantas vagas quantas forem necessárias para a internação do menor infrator, sob pena de responder pelo seu descaso. Inclusive, essa posição está amplamente divulgada nos próprios precedentes. Agora temos um tópico importante, que é a possibilidade de medidas de proteção convertidas em socioeducativas. Permite que o juiz aplique algumas medidas protetivas, comumente destinadas às crianças, aos adolescentes e autores de atos infracionais. Por óbvio, tais medidas são mais brandas do rol do artigo, devendo ser aplicadas nas situações de atos infracionais de mínima lesividade, tais como as equivalências a contravenções penais. Sobre a individualização da medida socioeducativa, é similar ao princípio constitucional da individualização da pena, cuja finalidade é evitar a pena padronizada que afronta qualquer lógica de justiça e estabelece nesse dispositivo o mesmo ideal. Cabe ao magistrado individualizar a aplicação da medida socioeducativa para que se adapte com perfeição no caso concreto e não se faça uma escolha no campo teórico. Aliás, teorizar no campo infanto-juvenil com todos os dramas familiares e sociais enfrentados por crianças e adolescentes acarreta mais problemas práticos do que os solucionam. Portanto, há 3 elementos apontados para a consideração do jogador, embora possa levar em conta os fatores pessoais. Primeiro, a capacidade de cumprimento. Segundo, as circunstâncias da infração. Terceiro, a gravidade da infração. Os elementos para a individualização devem ser colhidos do artigo 100, cuja aplicabilidade é autorizada a partir do 113, como: primeiro, necessidades pedagógicas do adolescente. Segundo, proteção integral e prioritária do jovem. Terceiro, responsabilidade primária e solidária do poder público na efetivação do direito do adolescente. Quarto, superior interesse do adolescente. Quinto, privacidade. Sexto, intervenção precoce. Sétimo, intervenção mínima. Oitavo, proporcionalidade e atualidade. Nono, responsabilidade parental. Décimo, prevalência da família. 11º, obrigação de informar o adolescente. 12º, oitiva obrigatória de participação do adolescente, algo já previsto também no artigo 111. E também segue-se da mesma forma a jurisprudência do STF e do STJ da mesma forma, além de tribunais também estaduais. Sobre a capacidade de cumprimento, este fator é incompatível com o processo de individualização da medida socioeducativa, pois deveria ser indicado ao legislador quando elaborou as medidas aplicáveis. A capacidade de cumprir a medida, com referência ao juiz, não se coaduna com a advertência. Qualquer adolescente é capaz de compreender um conselho ou um alerta, a menos que seja mentalmente enfermo. Liberdade assistida, permanecer sob a visão de orientador não depende do menor, que continua sua vida normalmente. Semi-liberdade, dormir em casa, estudar fora é parte da vida de qualquer um. E internação, não é agradável, mas pode simplesmente ser necessário. Então, poder-se focar unicamente na prestação de serviço à comunidade, alegando que o adolescente não tem capacidade operacional para desenvolver certo serviço. Mas isso não significa que não possa cumprir a medida. Ao contrário, simboliza a falha do juiz ou de outros setores técnicos de não indicar o trabalho correto à habilidade do jovem. Por essas razões, essa recomendação ela fica um pouco sem sentido. Sobre as circunstâncias da infração, então, a circunstância significa o que está ao redor de algo
e são situações que envolvem o ato infracional, como o comportamento da vítima, os motivos, modo de execução, dentre outros. Sobre a confissão do menor, trata-se inequivocamente a circunstância envolvendo o ato infracional, inclusive porque pode demonstrar o arrependimento do jovem que o praticou. Se é o maior serve de atenuante, não reconhecer esse benefício ao menor é ilógico. Não se está extraindo a confissão para condená-lo ou para aplicar-lhe a sanção mais grave, o que estaria equivocado. Porém, para favorecê-lo, cremos ser imperiosa a sua consideração. Mas há posições contrárias de alguns tribunais também, que, de modo geral, afirmam que ela seria contrária à questão da finalidade socioeducativa. Sobre a gravidade da infração, deve-se avaliar a gravidade concreta do ato infracional e não abstrata. Então, um homicídio sempre em abstrato um ato grave. Porém, para escolha da adequada medida socioeducativa ao adolescente que o praticou, convém avaliar concretamente como se deu o homicídio, se doloso ou culposo, a espécie de dolo, se direto ou eventual, entre os vários elementos relevantes. E aí, sobre o devido processo legal e a aplicação de medidas socioeducativas, como já se mencionou, o devido processo legal não significa simplesmente cumprir ampla defesa ou contraditório, mas respeitar todos os demais princípios penais e processuais penais que garantem o justo processo e a devida sanção. Um dos mais relevantes princípios constitucionais é a presunção de inocência. Acusados em geral, mesmo na esfera da infância e juventude, são presumidos inocentes até que se prove em contrário, reconhecida por decisão criminal ou infracional procedente, com trânsito em julgado. Assim sendo, é fundamental a prova inequívoca da materialidade do ato infracional, que é a prova da sua existência, e de provas categóricas quanto à autoria, para que se possa aplicar qualquer medida socioeducativa. Há duas falhas nesse dispositivo, excluindo a prova cabal de materialidade e autoria medida de advertência, artigo 112, inciso 1, e as medidas de proteção, do 112, inciso 7. Na primeira hipótese, pretende-se associar o dispositivo pelo parágrafo 1 desse artigo, porque a advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova de materialidade, indício suficiente da autoria, mas o equívoco parece nítido. A advertência é a medida socioeducativa decorrente à prática de ato infracional, somente podendo ser aplicada com base no devido processo legal. Não importa que se diga ser branda a medida de advertência, pois ninguém é obrigado a comparecer em juízo e ouvir aconselhamento, alerta ou repreensão de um juiz se nada fez de errado. O artigo 28 da Lei de Drogas prevê também a pena de advertência, mas somente se aplica após a prova certa da materialidade de sua autoria. Portanto, reputamos inconstitucional o disposto desse parágrafo único desse artigo. Qualquer motivo que seja, não se pode abrandar a presunção de inocência, permitindo-se a prova da culpa de maneira relativa. Os indícios suficientes da autoria servem para instruir uma representação inicial ou para impor uma medida cautelar qualquer. Porém, na procedência da ação, com a aplicação de qualquer espécie sancionatória, não. Mesmo se diga das medidas do artigo 101, inciso 1 a 6, autorizadas pelo artigo 112, inciso 7. Elas só podem ser aplicadas se forem provadas a materialidade e autoria do procedimento verificatório, uma vez que há uma imputação de prática de ato infracional. Assim sendo, se o imputado for inocente, nenhuma medida lhe cabe. Se for culpado, pode-se optar por várias delas, inclusive a do artigo 101, incisos 1 a 6. E temos a ressalva da remissão. O preceituado do artigo 127 é questionável no tocante à dispensa da comprovação de responsabilidade do menor para efeito de aplicação de qualquer medida protetiva ou socioeducativa. Isso também é uma questão polêmica. Sobre a aplicabilidade da advertência, já foi aqui dito sobre a sua inconstitucionalidade, o que leva a uma verificação de alguns preceitos garantistas do Código de Processo Penal também serem olhados à luz do direito da infância e juventude. Então, pessoal, essa foi uma análise das garantias processuais à luz de medidas socioeducativas e voltaremos em outro episódio para falar de outros temas relevantes do direito. Um abraço e tchau, tchau. No tocante à prestação de serviços à comunidade, no campo penal, nós cuidamos da denominada pena restritiva de direitos, considerada alternativa ao regime carcerário, como medida de política
criminal, evitando-se os males da segregação. Na infância e juventude, isso não foge à regra, pois se evita o prejuízo da internação, transmitindo ao adolescente a noção ética do trabalho honesto, moralmente prestado em benefício de quem necessita. Consiste na realização de tarefas gratuitas, de interesse geral, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais, como o artigo 117 do ECA. Seja para adultos ou adolescentes, a prestação de serviço à comunidade é uma reparação ético-social ao mal praticado em decorrência do crime ou do ato infracional. Estimula a reeducação pelos bons princípios do auxílio comunitário, fazendo o adolescente sentir um pouco a miséria ou a dor alheia em diferentes níveis, pois atuará junto a enfermos físicos, como hospitais, pessoas em aprendizado, escolas, asilos ou casas de repouso, idosos, abrigos de crianças, desamparo ou abandono, dentre outros estabelecimentos congêneres. Por vezes, torna-se até mesmo gratificante cumprir essa modalidade de medida socioeducativa, abrindo-se o horizonte do rapaz ou moça para adotar um rumo profissional, escolhendo o curso superior ou um trabalho ligado à área em que atuou na prestação de serviços. Há quem sustente a necessidade e concordância do adolescente quanto à prestação de serviços, sob pena de ser considerada como trabalhos forçados. Assim não pensamos, salvo o melhor juízo, pois se trata de uma medida socioeducativa, ou seja, que tem caráter penalizador em face de um comportamento indevido praticado pelo adolescente. Afinal, se comprovada a sua responsabilidade e sendo a prestação de serviço comunitário a medida mais adequada, esta pode e deve ser aplicada. Não vemos sentido para o caso de autoridade entender que a medida de prestação de serviços comunitários é adequada para o ato praticado, mas tendo o juiz de consultar o infrator acerca do cabimento e de sua aceitação. Posição é de Antônio César Lima da Fonseca, diz a criança e adolescente. Sob a liberdade assistida, cuida-se da medida de acompanhamento de adolescente em moldes similares ao sursis, que é a suspensão condicional da pena, imposto ao criminoso maior de 18 anos. Designa-se uma pessoa capacitada para acompanhar o caso, devendo este orientador promover socialmente o adolescente e a sua família, dando-lhe orientação ou colocando-os em programas de auxílio e assistência social, supervisionar o aproveitamento geral do adolescente na escola, diligenciar pela sua profissionalização, relatar tudo ao juízo, artigo 118 e 119. Então, cuida-se do cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, sem restrição direta da liberdade. Um dos pontos positivos da liberdade assistida é o acompanhamento personalizado a partir do conhecimento da realidade do adolescente. O grau de abstração da medida é regulado na sua aplicação pelas próprias pessoas que acompanham o caso. O juízo garante informações quanto ao andamento da inserção comunitária, frequência e desempenho escolar, relação familiar e outros aspectos sociais do cotidiano do adolescente, enquanto este tem a garantia de que a medida não é afastada da realidade que o cerca. Afirma Maurício Neves de Jesus que das medidas em meio aberto, a liberdade assistida é a mais prejudicada pela falta de estrutura. Levantamento feito em São Paulo em 2000 apontou a relação de um orientador para cada 100 jovens cumprindo a medida, quando a média ideal seria a de um profissional para 30 adolescentes. Além da quantidade de orientadores, eles devem ser capacitados para a tarefa, sob pena de reeditar a liberdade vigiada, com um corpo de apoio interdisciplinar, já mencionado, e a realização de cursos de atualização profissional que impeçam a visão da liberdade assistida como uma atividade meramente burocrática. Mário Volpe ainda fala que os programas de liberdade assistida devem ser estruturados no nível municipal, preferencialmente localizados nas comunidades de origem do adolescente. Devem ainda ser gerenciados e desenvolvidos pelo órgão executor no nível municipal em parceria com o judiciário, que supervisiona e acompanha as sanções do programa. Ainda vale colacionar a opinião de Gazzoni, quando diz que a liberdade assistida deve ser aplicada na sua melhor forma, considerando que, primeiro, o adolescente é sujeito de direitos, não objeto, desculpe, pelo amor de Deus. Segundo,
o ato infracional é um aspecto da vida do adolescente que precisa ser compreendido em sua multideterminação. Terceiro, o enfoque do trabalho é transdisciplinar. Quarto, deve ter como base a lógica do desafio e não a lógica do fracasso. 5. O passado, o presente e o futuro do adolescente compõem uma biografia única. Sexto, a trajetória pessoal de cada adolescente está inscrita em um contexto social em que direitos e deveres de cidadania devem ser afirmados e no qual ele possa realizar suas contribuições. E além disso, finalmente, o conhecimento da realidade objetiva da vida do adolescente constitui elemento fundamental para a compreensão de sua personalidade, suas ações, características, etc. Sobre a semi-liberdade, essa é uma das duas medidas socioeducativas restritivas da liberdade do adolescente, obrigando-o a se recolher no período noturno em unidade de atendimento específica, enquanto estuda e ou trabalha durante o dia. Equivale, no campo do direito penal, ao regime aberto, no qual o sentenciado se recolhe na casa do albergado à noite, podendo sair durante o dia para trabalhar e ou estudar. Os programas de semi-liberdade devem obrigatoriamente manter uma ampla relação com serviços e programas sociais e ou formativos no âmbito externo à unidade da moradia. E o regime de semi-liberdade é marcado pela excepcionalidade e deve ser adotado quando o controle do adolescente não possa ser convenientemente exercido pela sua família. Também se deve verificar que o STJ já afirmou, no caso como enfatizado, o recorrente apresenta histórico infracional, inclusive com a aplicação de medida socioeducativa mais branda, a qual não foi suficiente para afastá-lo do meio criminoso, e ademais a aplicação da medida de semi-liberdade fundamentou-se no fato de o adolescente estar ameaçando de morte a sua mãe e demais familiares. Nesse contexto, afigura-se absolutamente adequado o cumprimento da medida em cidade diversa da que residia. Além disso, a medida socioeducativa de semi-liberdade pode ser determinada desde isso pelo magistrado, além de não possuir requisitos taxativos de aplicação, que deve levar em conta a capacidade do adolescente para cumpri-la, as peculiaridades do caso e a gravidade do ato infracional. No caso, apesar de o ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo não revestir-se de gravidade concreta, fixou-se a medida socioeducativa de semi-liberdade e aí prossegue aqui o julgado. Indo agora para a internação, ela é a mais severa medida socioeducativa, pois restritiva da liberdade, devendo ser aplicada somente aos atos infracionais efetivamente graves, conforme o artigo 122 da lei. Tratando-se de medida extrema, rege-se pelos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. É comum debater-se a essência dessa medida, especialmente para se verificar eventual caráter punitivo, pois cerceia a liberdade. Parece-nos que a internação é uma medida socioeducativa com perfil educativo, que em primeiro plano, acompanhado da meta protetiva, e em plano secundário, com natural toque punitivo, do qual não se pode arredar. Mas o referido toque punitivo não constitui a essência da medida, e sim a sua consequência, da qual não se pode fugir, tendo em vista a real restrição à liberdade, jamais aprazível por quem a sofre. Não se pode perder de vista, no entanto, que o processo educacional conduzido pelos pais em relação aos filhos, também contém sanções como parte integrante da atividade corretiva de erros, visando ao aprendizado. Mesmo atuando com amor e carinho, os genitores precisam controlar seus filhos, crianças e adolescentes, para que entendam o que são limites, respeitem o próximo e saibam se comportar com dignidade em seu núcleo social e comunitário. O denominado castigo, vulgarmente falando, exercício do poder familiar, é admissível, desde que não ultrapasse o bom senso, o equilíbrio e a moderação. Quando os pais determinam que o seu filho fique recolhido em seu quarto durante o fim de semana, estão cerceando sua liberdade, mas o propósito é educacional, conter de maneira indeslocável o lado sancionatório, embora não se torne o principal foco. A punição em si mesma, é a atividade comum das relações sociais de qualquer nível, em qualquer lugar, que não paga o tributo devido ao Estado, o momento correto, saldo com a multa, etc, etc, etc. E é vale salientar que, de acordo com a doutrina, segundo o Estatuto, a internação é medida privativa de liberdade e está sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, do artigo 121. A regra brasileira atende às recomendações da normativa internacional no que se refere à privação de liberdade de adolescentes. 3 instrumentos abordaram o tema:
a Convenção Internacional, as regras de Beijing e as regras mínimas das Nações Unidas para a proteção dos jovens privados de liberdade, e todos recomendam a internação como medida de última instância, de caráter excepcional e de mínima duração possível, segundo Maurício Neves Jesus, na sua obra sobre o tema. Destacando o caráter punitivo da internação, Ivan de Carvalho Junqueira acentua que toda prisão, ou ela correlata, como instituição total, é notório, não se coaduna com a natureza humana, em que, pese, não se tem encontrado outro mecanismo a responsabilização do indivíduo por conta do cometimento de atos graves, apenas como deveria. Nesse diapasão, sejam homens ou mulheres, adultos ou adolescentes, a essência não foram feitos nem se habituaram à apartação, tratando-se de um aspecto, a bem dizer, transcendental. E Mário Volpe fala que, embora o Estatuto tenha enfatizado os aspectos pedagógicos e não os punitivos ou repressivos, a medida de internação guarda em si conotações coercitivas e educativas. Também se destaca que o Estado deve ter um dever de implementar tantas vagas quantas forem necessárias para a internação do menor infrator, sob pena de responder pelo seu descaso. Inclusive, essa posição está amplamente divulgada nos próprios precedentes. Agora temos um tópico importante, que é a possibilidade de medidas de proteção convertidas em socioeducativas. Permite que o juiz aplique algumas medidas protetivas, comumente destinadas às crianças, aos adolescentes infratores, autores de atos infracionais. Por óbvio, tais medidas são mais brandas do rol do artigo, devendo ser aplicadas nas situações de atos infracionais de mínima lesividade, tais como as equivalências a contravenções penais. Sobre a individualização da medida socioeducativa, é similar ao princípio do constitucional da individualização da pena, cuja finalidade é evitar a pena padronizada que afronta qualquer lógica de justiça e estabelece nesse dispositivo o mesmo ideal. Cabe ao magistrado individualizar a aplicação da medida socioeducativa para que se adapte com perfeição no caso concreto, e não se faça uma escolha no campo teórico. Aliás, teorizar no campo infanto-juvenil com todos os dramas familiares e sociais enfrentados por crianças e adolescentes acarreta mais problemas práticos do que os solucionam. Portanto, há 3 elementos apontados para a consideração do julgador, embora possa levar em conta os fatores pessoais. Primeiro, a capacidade de cumprimento. Segundo, as circunstâncias da infração. Terceiro, a gravidade da infração. Os elementos para a individualização devem ser colhidos do artigo 100, cuja aplicabilidade é autorizada pelo artigo 113, como: primeiro, necessidades pedagógicas do adolescente. Segundo, proteção integral e prioritária do jovem. Terceiro, responsabilidade primária e solidária do poder público na efetivação do direito do adolescente. Quarto, superior interesse do adolescente. Quinto, privacidade. Sexto, intervenção precoce. Sétimo, intervenção mínima. Oitavo, proporcionalidade e atualidade. Nono, responsabilidade parental. Décimo, prevalência da família. 11º, obrigação de informar o adolescente. 12º, oitiva obrigatória de participação do adolescente, algo já previsto também no artigo 111. E também segue-se da mesma forma a jurisprudência do STF e do STJ da mesma forma, além de tribunais também estaduais. Sobre a capacidade de cumprimento, este fator é incompatível com o processo de individualização da medida socioeducativa, pois deveria ser indicado ao legislador quando elaborou as medidas aplicáveis. A capacidade de cumprir a medida, com referência ao juiz, não se coaduna com a advertência. Qualquer adolescente é capaz de compreender um conselho ou um alerta, a menos que seja mentalmente enfermo. Liberdade assistida, permanecer sob a visão de orientador não depende do menor, que continua sua vida normalmente. Semi-liberdade, dormir em casa, estudar fora é parte da vida de qualquer um. E internação, não é agradável, mas pode simplesmente ser necessário. Então, poder-se focar unicamente na prestação de serviço à comunidade, alegando que o adolescente não tem capacidade operacional para desenvolver certo serviço. Mas isso não significa que não possa cumprir a medida. Ao contrário, simboliza a falha do juiz ou de outros setores técnicos de não indicar o trabalho correto à habilidade do jovem. Por essas razões, essa recomendação ela fica um pouco sem sentido. Sobre as circunstâncias da infração, então, a circunstância significa o que está ao redor de algo e são situações que envolvem o ato infracional, como o comportamento da vítima, os motivos, o modo de execução, dentre outros.
Sobre a confissão do menor, trata-se inequivocamente a circunstância envolvendo o ato infracional, inclusive porque pode demonstrar o arrependimento do jovem que o praticou. Se é o maior serve de atenuante, não reconhecer esse benefício ao menor é ilógico. Não se está extraindo a confissão para condená-lo ou para aplicar-lhe a sanção mais grave, o que estaria equivocado. Porém, para favorecê-lo, cremos ser imperiosa a sua consideração. Mas há posições contrárias de alguns tribunais também, que, de modo geral, afirmam que ela seria contrária à questão da finalidade socioeducativa. Sobre a gravidade da infração, deve-se avaliar a gravidade concreta do ato infracional e não abstrata. Então, um homicídio sempre em abstrato um ato grave. Porém, para escolha da adequada medida socioeducativa ao adolescente que o praticou, convém avaliar concretamente como se deu o homicídio, se doloso ou culposo, a espécie de dolo, se direto ou eventual, entre os vários elementos relevantes. E aí, sobre o devido processo legal e a aplicação de medidas socioeducativas, como já se mencionou, o devido processo legal não significa simplesmente cumprir ampla defesa ou contraditório, mas respeitar todos os demais princípios penais e processuais penais que garantem o justo processo e a devida sanção. Um dos mais relevantes princípios constitucionais é a presunção de inocência. Acusados em geral, mesmo na esfera da infância e juventude, são presumidos inocentes até que se prove em contrário, reconhecida por decisão criminal ou infracional procedente, com trânsito em julgado. Assim sendo, é fundamental a prova inequívoca da materialidade do ato infracional, que é a prova da sua existência, e de provas categóricas quanto à autoria, para que se possa aplicar qualquer medida socioeducativa. Há duas falhas nesse dispositivo, excluindo a prova cabal de materialidade e autoria, medida de advertência, artigo 112, inciso 1, e as medidas de proteção, do 112, inciso 7. Na primeira hipótese, pretende-se associar o dispositivo pelo parágrafo 1 desse artigo, porque a advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova de materialidade, indício suficiente da autoria, mas o equívoco parece nítido. A advertência é a medida socioeducativa decorrente à prática de ato infracional, somente podendo ser aplicada com base no devido processo legal. Não importa que se diga ser branda a medida de advertência, pois ninguém é obrigado a comparecer em juízo e ouvir aconselhamento, alerta ou repreensão de um juiz se nada fez de errado. O artigo 28 da Lei de Drogas prevê também a pena de advertência, mas somente se aplica após a prova certa da materialidade de sua autoria. Portanto, reputamos inconstitucional o disposto nesse parágrafo único desse artigo. Qualquer motivo que seja, não se pode abrandar a presunção de inocência, permitindo-se a prova da culpa de maneira relativa. Os indícios suficientes da autoria servem para instruir uma representação inicial ou para impor uma medida cautelar qualquer. Porém, na procedência da ação, com a aplicação de qualquer espécie sancionatória, não. Mesmo se diga das medidas do artigo 101, inciso 1 a 6, autorizadas pelo artigo 112, inciso 7. Elas só podem ser aplicadas se forem provadas a materialidade e a autoria no procedimento verificatório, uma vez que há uma imputação de prática de ato infracional. Assim sendo, se o imputado for inocente, nenhuma medida lhe cabe. Se for culpado, pode-se optar por várias delas, inclusive a do artigo 101, incisos 1 a 6. E temos a ressalva da remissão. O preceituado do artigo 127 é questionável no tocante à dispensa da comprovação de responsabilidade do menor para efeito de aplicação de qualquer medida protetiva ou socioeducativa. Isso também é uma questão polêmica. Sobre a aplicabilidade da advertência, já foi aqui dito sobre a sua inconstitucionalidade, o que leva a uma verificação de alguns preceitos garantistas do Código de Processo Penal também serem olhados à luz do direito da infância e juventude. Então, pessoal, essa foi uma análise das garantias processuais à luz de medidas socioeducativas e voltaremos em outro episódio para falar de outros temas relevantes do direito. Um abraço e tchau, tchau.